Olá, turminha! Hoje a nossa aula será sobre reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais, certo? Ângulos, quando a gente pensa em ângulos, a gente poderia refletir um pouquinho. Será que antigamente já existiam noções de ângulos com os povos antigos? Aí a gente tem que entender, claro que sim, né, minha gente? Ó, noção de ângulo é muito antiga. Ela já aparecia, por exemplo, nas construções e nas rotas das grandes navegações. A gente observa aí, por exemplo, a construção das pirâmides do Egito. A gente verificaria aí que tinha vários ângulos aí, certo? As rotas marítimas, a gente percebia também aí que eles organizavam em alguns ângulos aí, certo, turminha? Mas a gente começar a compreender também, será que hoje, ainda no nosso dia a dia, há ideias de ângulos? Com certeza, né? Ó, hoje os ângulos continuam fazendo parte do nosso dia a dia, na natureza, nas construções, bem como em diferentes objetos. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem, nas construções aqui, a gente tem uma planta de uma construção de uma casa. Ali, quando ele está organizando aquela planta ali, tem vários ângulos ali a ser formados, certo? A gente também encontraria noções de ângulo, onde, professor? No futebol, certo, turminha? E em que parte a gente organizaria e visualizava aí noções de ângulos? A gente entender a posição de cada jogador, também a gente relacionava alguns ângulos aí, certo? Na aviação também a gente identifica também alguns ângulos, certo? A inclinação da aeronave, muitas vezes na decolagem, a gente visualizava algum ângulo que está sendo formado ali, certo? E também a gente poderia observar em objetos, na nossa casa, na nossa escola, na natureza também a gente consegue visualizar alguns ângulos aí relacionando também, certo? E a gente começar a entender também, logo de início agora, a gente refletir um pouquinho o que é ângulo. Será? A gente viu noções aí falando nas construções, na natureza, né? Em objetos que a gente poderia encontrar na nossa casa, por exemplo, a TV, a gente relacionar também a alguns, vamos dizer, fotografia, o formato, a gente observa também alguns ângulos aí, mas a gente poderia pensar, o que é ângulo, professor? Aí a gente tem que entender que o ângulo são região interna formada por duas semi-retas que partem de um mesmo ponto. Aí a gente para e pensa assim, mas professor, o que é semi-reta? Lembra quando a gente estava estudando noções de polígono também, a gente falou que era uma semi-reta, certo? A gente observar aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo de um ângulo formado aí o vértice, que é a origem do ponto aí, certo? A semi-reta formada pelo ponto aí, a origem até A, OA forma uma semi-reta e OB forma outra semi-reta. Mas também a gente saber algumas características dos ângulos aí, a gente saber que OA formando a semi-reta, a gente encontraria aí um lado desse ângulo e OB formando também aí o segundo lado do ângulo. E o ângulo alfa aí, representado pela essa letra grega aí. Mas a gente precisa entender também algumas noções de ângulos, a gente entender o que é o vértice, né, que é esse ponto aí, que é a origem aí, as semi-retas que elas são formadas, certo? E a gente perceber que a abertura aí é o ângulo que a gente, que ele está muitas vezes a gente tem graus, certo? Por exemplo, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 10 graus, certo? E ainda a gente perceber esses ângulos em objetos, como a gente falou aqui também, em localização, por exemplo, posição que os jogadores estão sendo ocupados ali no campo lá, certo? Em uma partida, a gente vê a posição de cada ângulo que está sendo formado aí, ele sendo a origem, certo? Aí só que a gente perceber também que os ângulos possuem tamanhos e formas diferentes, as quais também podemos observar em diferentes objetos, como a mesa, o papel, o cubo, a tesoura, certo? Pedaços de pizza e outros. Aí aqui a gente tem alguns outros exemplos também. A tesoura, que é bem tranquilo, que vocês gostam de recortar papelzinho nas aulas, nas nossas aulas, a gente perceber a abertura, que quando você está cortando aquele papelzinho ali, a gente relaciona a um ângulo. A abertura que ele está sendo formado.
O relógio mesmo, quando está marcando as horas ali, o ponteiro menor e o maior, aquela abertura que está localizando uma determinada hora, a gente também está visualizando o quê? Um ângulo, certo? Pessoas se exercitando, certo? A colmeia ali, as abelhas também forma, a gente percebe aí vários ângulos aí, que aí a gente observa alguns hexágonos aí nesse desenho da abelha aí. Na porta da nossa casa a gente encontra, na janela, a gente encontra alguns ângulos lá formados, na nossa sala da nossa casa, na cozinha. Então, em boa parte dos objetos que a gente encontra na nossa casa, a gente também identifica alguns ângulos, certo? Ele tem uma medida aí, certo? Uma pessoa fazendo exercícios numa bicicleta aí, a posição que ele está aí também a gente observa. Até na bandeira aí do Brasil, a gente observando aí o losango em amarelo, esses ângulos aí sendo formados, representados aí, certo? Mas a gente precisa também entender algumas classificações de alguns ângulos, certo, pessoal? Por exemplo, os ângulos são classificados conforme as suas medidas, certo? Por exemplo, o primeiro ângulo aí, a gente observar em amarelo aí, ele está dizendo um ângulo agudo. Mas, professor, o que é um ângulo agudo? É quando a medida do ângulo é menor que 90 graus, certo? Professor, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. A gente encontra muito isso no encontro das duas paredes da nossa casa, a gente observar. Forma ali um ângulo de 90 graus, certo? Se a gente pegar um transferidor, a gente vai colocar lá, a gente vai visualizar que a medida tem exatamente 90 graus, certo? Um ângulo obtuso, quando a medida é maior que 90 graus, a gente vai classificar como sendo um ângulo obtuso, certo? A gente tem que identificar também quando o ângulo forma 180 graus, a gente chama de ângulo raso ou meia volta. Ele tem aproximadamente 180 graus, certo? Uma volta completa, que forma um ângulo de 360 graus, certo? Então, a gente também entender aí, quando se fala aqui, classificação dos ângulos quanto à sua medida. No nosso primeiro exemplo aí, a gente tem um ângulo de 30 graus. Se a medida é menor que 90 graus, a gente classifica como sendo um ângulo agudo, certo? Aí, outro exemplo, a gente tem quando é igual a 90 graus, a gente diz que é um ângulo reto. Onde é que a gente visualiza isso também, professor? Por exemplo, eu vou pensar em um retângulo ou um quadrado. Os ângulos internos do retângulo e do quadrado, a gente identifica como sendo quatro ângulos de 90 graus, certo? Por exemplo, outro exemplo aí, a gente tem um ângulo de 120 graus. Então, essa medida 120 é maior que 90 graus. Se é maior que 90 graus, a gente classifica como sendo ângulo obtuso, certo? Temos a medida exatamente igual a 180 graus, a gente chama de ângulo raso, certo? E também, quando não há nenhum ângulo, também a gente identifica aí como sendo um ângulo nulo, certo? Os lados não coincidem. Na verdade, quando a gente pensa no ângulo da letra A, que é 30 graus, os dois lados aí, ó, pelo mesmo ponto, que é o vértice, não é isso? E o ângulo nulo aí, ele não tem outro lado aí, certo? Aqui a gente tem uma atividade para a gente praticar, bem interessante, como se diz, ó, observe os ângulos representados em cada objeto e classifique como ângulo reto, obtuso e agudo. Certo, turminha? Nessas três objetos aí, formando esses ângulos aí, na letra A, quando a gente observa a letra A aí, a gente percebe, essa medida desse ângulo aí é igual a 90 graus, é menor que 90 graus ou é maior que 90 graus? Aí a gente observa que na primeira medida aí, essa abertura é maior que 90 graus. Então a gente classifica como sendo um ângulo obtuso, certo? Na letra B, quando a gente olha aí, essa medida é igual ou menor que 90 graus. A gente percebe que é igual a 90 graus. Então a gente classifica como sendo um ângulo reto. E a última figura aí da letra C, a gente identifica com uma medida menor que 90 graus. A gente classifica como sendo um ângulo agudo, certo, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero vocês no nosso próximo encontro, certo?